muito feliz pelos irmãos estarem aqui nessa manhã de vida devocional da IPP-TV, crendo naturalmente no bom Deus e na instrumentalização do Teu Espírito Santo no compartilhar dessa palavra. Eu quero também encorajá-lo para que você coloque o seu pedido de oração, para que possamos ao final orar por aquilo que tem sido o motivo das suas lágrimas, do seu clamor, e juntos estaremos orando. Amém? Vamos também aproveitar esse momento para proferir uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela presença do teu Espírito Santo. Teu Espírito que nos ensina, nos edifica e nos exorta. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Que o Senhor venha falar, Pai, ao coração de cada um. Que o Senhor fale ao coração desse pai de família, dessa mãe, desses filhos, desse casal. Que o Senhor traga sobre nós, Pai, a aplicação profunda da Tua Palavra. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 7. A palavra do Senhor assim nos diz. Lucas 21, a partir do versículo de número 7. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu Jesus proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda: Chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo, o final de tempos não acontecerá. Acontecerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis, devastadora falta de fome. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria a quem não conseguirão resistir ou contradizer tudo os que vierem a se opor a vós. Mas serei traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Meus irmãos, Jesus aqui estava com seus discípulos conversando a respeito sobre a queda do templo, né? Sobre a questão que Jesus falou que chegarão dias nos quais tudo o que vedes aqui será derribado pedra abaixo, pedra sobre pedra será derribada. E os discípulos queriam entender um pouco mais dessa parábola que Jesus estava explicando. E eles falaram assim: Mestre, quando isso, ou quando essas coisas irão acontecer? E Jesus estava predizendo, Jesus estava já destacando alguns acontecimentos dos finais dos tempos. A palavra do Senhor diz que algumas características irão acontecer no fim dos tempos. Primeiro, aparecerão muitas pessoas que se manifestarão dizendo que é Jesus, dizendo: eu sou Ele, chegou o final dos tempos. E Jesus deixou muito claro: a estes que virão dizendo que eles são Jesus, mas não são, não sigais. Jesus também continua dizendo o seguinte: olha, não fiquem apavorados, porque chegará um momento de guerras, chegará um momento de revoluções, chegará um momento de distensões, porém,
o futuro ou o fim dos tempos ainda acontecerá de forma muito breve. E ele acrescentou: enormes terremotos, epidemias, falta de alimentos. Isso são características que o próprio Jesus estava falando há mais de 2000 anos atrás, predizendo o fim dos tempos. E ele diz ainda, vocês serão levados às sinagogas, governadores, autoridades, para dizer que não é para proferir essa palavra do Jesus, não é para proferir essa palavra do Evangelho. E Jesus continua dizendo: não se preocupe pelo que vocês irão dizer naquela oportunidade, porque eu colocarei aos lábios de cada um de vocês a palavra rema, a palavra revelada. Serão traídos por pais, amigos, tudo isso acontecerão. Até alguns de vós serão mortos, por causa do ódio pelo nome de Jesus. Contudo, não se perderá um único fio de vossa cabeça, e é nessa perseverança que confirmais a salvação de vossas almas. O que eu quero conversar com você, meu amado e meu querido e minha irmã, nessa manhã, é algo muito sério. É sobre o fim dos tempos. Talvez muito de vocês, ao longo da vida, sempre ouviu, leu, participou de encontros em que falava sobre o fim dos tempos. Mas tudo isso parece-me que, na grande maioria das pessoas, entrou como uma situação contínua, entrou como situação rotineira e natural, e as pessoas não têm mais prestado atenção no que Jesus falou a respeito do fim dos tempos. Jesus revela os sinais dos fins dos tempos aos seus discípulos, e ele deixa muito claro a seguinte questão, meu amado e minha querida irmã: acontecerão sinais que demonstrarão claramente que é chegado o fim dos tempos. O que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, o que nós estamos vivendo hoje, no ano de 2020 e agora 2021, se não é uma pandemia, aonde que o mundo inteiro ficou estarrecido com a velocidade, com a difusão e com o impacto que esse vírus, o coronavírus, fez na vida das pessoas. Empresas foram fechadas, um novo normal dentro de uma rotina remota, as pessoas começaram a trabalhar, a fome se alastrou pelos 4 quadrantes dessa terra. Para além disso, terremotos, tsunamis, povos ainda se locomovendo contra outros povos. Tudo isso está predizendo algo. O fim dos tempos é chegado, meus irmãos. Eu estou falando para você agora, que está me ouvindo agora na IPPTV, que talvez anda com uma vida muito dissoluta, muito irresponsável. E eu, com muito amor, quero dizer para você assim: tome posição junto ao Senhor. Tome posição junto à sua vida. Porque a vinda de Jesus, ela está iminente. Os sinais dos fins dos tempos já foram evidenciados. E a qualquer momento tocará uma trombeta. E a minha pergunta, meu amado e meu querido irmão, para você nessa manhã é: como que está a sua vida? Como que está a sua caminhada cristã? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu caminhar junto ao Espírito Santo? A Bíblia nos relata que esses acontecimentos irão sobrevir, porém muitos deles já acontecem. Muitos deles já foram destacados pela história. E a pergunta é: o que mais falta acontecer para evidenciar o fim dos tempos? E Jesus falou o seguinte: olha, muito cuidado, porque virão pessoas em meu nome querendo dizer a respeito de que sou eu, mas não serão. Você precisa se alimentar por uma palavra viva. Você precisa alimentar sobre uma palavra revelada. Você precisa alimentar sobre uma palavra que possa trazer transformação na sua vida, e só as Escrituras Sagradas podem oferecer isso. A Bíblia fala que quando ouvirdes rumores ou questões de guerra e revoluções, não fiquem aflitos, porque ainda acontecerá em breve. A Bíblia continua dizendo que enormes terremotos, pandemias, falta de alimentos virão. A Bíblia fala de perseguições. E a minha reflexão, meu amado e meu querido irmão, nesse momento é:
Tudo isso dar-se-á em uma situação em que eu e você precisamos estar com a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. É tão interessante que Jesus adverte aos seus discípulos para não deixarem se enganar pelos acontecimentos tumultuosos e pelos que se passaria nessa terra. O que acontece, ou o que está acontecendo muitas vezes, meu amado e meu querido irmão, é que nesse período de pandemia, muitas pessoas têm se preocupado com relação ao dia de amanhã. Muitas pessoas têm se preocupado com relação ao que vão comer, ao que vão beber, ao que vão fazer com toda a sua vida. Mas a preocupação não deve ser por isso, mas como está a sua vida espiritual. É isso que importa. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer para você, meu amado e meu querido irmão, é que Jesus ele deixa muito claro para que você tenha exatamente o entendimento dos acontecimentos que virão, não para trazer sobre si medo, não para trazer sobre si uma demasiada preocupação, mas que isso sirva para você como uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento que você possa ter. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você tem passado, mas eu sei que a vinda de Jesus ela é muito clara. Os sinais são muito claros e eminentes. E a pergunta muito forte para mim e para você nessa manhã é a seguinte: o que nós temos feito com relação a esses últimos dias que nós estamos vivendo? Aonde tem repousado o nosso tempo? Onde tem repousado os nossos desejos e anseios? Eu quero aqui nessa manhã justamente conversar com vocês a respeito desses acontecimentos. Acontecimentos de que traições acontecerão. Quantas vezes temos visto pela televisão, pelas reportagens, aonde o amor se esfriaria, mães matando seus filhos, pais fazendo atrocidades com suas famílias, aonde não existe mais a confiança, o amor familiar, aonde não existe mais a relação fiel e profícua de amizade entre as pessoas. Tudo isso tem sido destruído, tudo isso tem sido dizimado, tudo isso tem sido objeto do que aqui as Sagradas Escrituras estão falando, sinais dos últimos tempos. E esses sinais dos últimos tempos, eles também têm outra questão muito interessante que a palavra do Senhor nos fala, é justamente do que já está acontecendo de nação contra nação se levantar. Temos acompanhado os noticiários de muitos aviões cargueiros, muitos aviões de guerra, têm se posicionado, têm se direcionado na circunvizinhança dos seus inimigos. A qualquer momento um cataclisma, a qualquer momento uma terceira, quarta guerra pode ser eclodida. Isso tudo vai trazer mortes, isso tudo vai trazer fome, desespero, ansiedade, depressão na vida das pessoas. Mas o que a palavra do Senhor quer nos oferecer aqui nessa manhã é que esses sinais eles não podem trazer para nós um medo, mas eles precisam trazer sobre nós o que? A certeza de que Jesus está voltando. O meu Jesus que tanto amo, o seu Jesus que você tanto ama, ele está retornando. E o que cabe a cada um de nós aqui nessa manhã é saber que a nossa vida precisa estar aos pés da cruz. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus. Eu quero viver uma vida onde que eu possa trazer bênçãos na vida das pessoas ao meu redor. Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom cooperador na igreja. Eu quero fazer com que os propósitos de Deus venham acontecer na minha vida, para que as outras pessoas possam ver Jesus Cristo por meio da minha vida. É esse o meu desejo, é essa a grande minha aspiração. E nessa manhã eu quero dizer para os irmãos, é chegado os sinais dos últimos tempos. É interessante que eu fiz um recapitular a quantidade de mortes que já aconteceram nos últimos 10 anos por causa de terremotos. A quantidade de mortes que aconteceram nos últimos 10 anos por maremotos, tsunamis.
A quantidade de mortes que aconteceram por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo agora do coronavírus de 2020 para cá. Tudo isso precisa ser objeto. O que eu quero deixar claro para você, meu amado e meu irmão, nessa manhã, é que esse vírus que tem permeado o mundo inteiro e tem dizimado muitas vidas, nada mais e nada menos é do que uma trombeta de Deus dizendo: é chegado o fim dos tempos. É chegado o fim dos tempos. Que um temor, que um arrependimento possa entrar no seu coração agora nessa manhã. Que um temor de Deus tão grande possa sobrevir sobre a sua vida e a vida da sua família, para que vocês possam verdadeiramente entender que os sinais dos fins dos tempos demonstram justamente o que? É tempo do retorno de Jesus. Isso é uma coisa muito pouco falada, isso é uma coisa muito pouco discutida. Porque falar de fim de tempos quer dizer o quê? Essa vida promíscua que alguns podem levar, não terão mais condições de levar. Esse adultério que você pratica costumeiramente e de forma contumaz, ele vai ter que dar um jeito nele. A Bíblia relata histórias e histórias de pessoas que fizeram e foram instrumentos verdadeiros de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã é: como você tem se colocado nas mãos do Senhor? Como você tem colocado-se na presença do Senhor? A Bíblia mostra claramente que todas essas questões, elas serão oportunizadas e elas serão testemunhas dos fins dos tempos, da chegada de Jesus, da vinda de Jesus. É sinais dos tempos. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que essa vinda de Jesus ela está tão iminente, tão clara, que existem na internet algumas informações que falam que algumas companhias aéreas, quando elas vão contratar pilotos e copilotos, elas têm feito um registro dentro dessa contratação de se, eventualmente, qual a religião que esses profissionais professam. Porque existem indícios muito claros de que algumas companhias aéreas não estão contratando pilotos e copilotos que professam verdadeiramente a fé cristã. Porque eles conhecem essa história. A história bíblica nos informa que quando Jesus falar, aquelas pessoas que estão com o nome escrito na livra, que estão salvas, elas sairão desse mundo, terão um corpo glorificado. Então muitos acreditam ainda nessa falácia de que não podemos deixar um cristão dirigindo o avião, porque senão como que vai fazer? O avião vai cair. A questão não se trata de você trabalhar com a pós, porque eu não estarei aqui e eu quero acreditar que você também não estará no depois da trombeta. Nós estaremos junto com Cristo. Mas para estarmos junto com Cristo, precisamos estar com a nossa vida em santidade, com a nossa vida em profundo arrependimento, com a nossa vida em profunda confissão dos nossos pecados, com a nossa vida em profunda comunhão com Deus, com a nossa vida em profunda intimidade com o Espírito Santo. Isso você tem feito na sua casa? Você tem feito na sua vida? Até quando vamos ser uma geração de que escutaremos apenas testemunhos de que Deus levantou, usou poderosamente grandes pessoas? A minha geração precisa entender que temos que estar agora com as nossas mãos preparadas para o arado e estarmos à disposição, porque agora é tempo de colocar a mão no arado para prover o que é a expansão do reino. A minha geração, ela não tem aquela característica de ser uma geração de oração, uma geração de busca pelo Espírito Santo, uma geração de busca por uma intimidade com o Espírito Santo, uma geração que ela procura diuturnamente estar plena e cheia do Espírito Santo. E nós escutamos histórias dos nossos avós, dos nossos antepassados, que foram pessoas profundamente usadas por Deus. Mas e a nossa geração? O que ela tem feito nesse momento? O que a nossa geração tem produzido? O que a nossa geração tem praticado? O que a nossa geração entende com a chegada do fim dos tempos? Ei, eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, minha irmã,
Mas eu quero dizer uma coisa, você precisa colocar a sua casa em ordem. Você precisa colocar o seu casamento em ordem. Você precisa colocar a sua vida familiar em ordem. Você precisa colocar a sua vida aos pés do Senhor, porque é chegado o fim dos tempos. É chegado o momento em que você tem hoje a oportunidade de se arrepender e ter uma vida nova com Jesus Cristo. Porque chegará um tempo, chegará um momento, chegará uma situação em que você não terá mais condição, não terá mais tempo de fazer isso. Por isso, nessa manhã, eu proclamo que você entenda que os sinais dos tempos já estão acontecendo. Não há absolutamente nada nesse fundamento que nós utilizamos agora bíblico para mostrar que existe ainda algum outro ato, porque tudo já está acontecendo. A trombeta vai tocar. O fim dos tempos está repentinamente em término. E a minha vida e a sua vida, como ela ficará? Eu quero nessa manhã encerrar com essa palavra. Eu quero orar pelos pedidos que aqui estão postos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido o motivo da sua oração, mas eu quero dizer para você agora nessa manhã. Dobre os seus joelhos comigo. Dobre os seus joelhos para que você possa clamar a Deus sobre essa vida de santidade. Eu não quero aqui passar para ninguém uma situação. O fim dos tempos, ele vai ser para alguns o dia mais glorioso, porque nós iremos encontrar com Jesus. Mas será o dia mais terrível para alguns, porque eles ficarão consumados pelo fogo e as chamas que o inferno vai arder constantemente. E minha pergunta é, qual que é a sua posição? Para algumas pessoas, falar de fim dos tempos, para algumas pessoas falar da volta de Jesus, parece mais um descômodo. É porque você não tem uma vida consagrada diariamente aos pés da cruz. Porque se você tivesse uma vida aos pés da cruz, se você tivesse uma vida em constante intimidade com o Espírito Santo, deveria ser esse o seu maior desejo. Deveria ser esse o seu maior desejo. Então, meus irmãos, Jesus está voltando, Jesus está com as portas, a trombeta vai tocar, e eu quero deixar muito claro que nesse momento você tem hoje a oportunidade de colocar e de orar junto comigo, entregando a sua vida para Jesus. Vamos fazer essa oração, aonde você estiver. Vamos orar e vamos clamar juntos, para que Deus venha a trazer sobre você um peso de arrependimento, que você confesse o seu pecado e que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Os sinais do fim dos tempos é iminente, Pai. Mortes, guerras, pandemia, fome, maremotos, tsunamis, brigas entre governos, brigas entre nações, traições entre famílias, traições entre pais, filhos. Tudo isso, Pai, já está acontecendo. É chegado o fim dos tempos, Pai. Mas, sobretudo, Pai, é chegado o momento de nós se arrependermos perante a Tua presença. Pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados. Pedimos, Senhor, perdão das nossas faltas. Pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que temos feito, que tenha cometido, ó Deus, tristeza ao Teu Espírito Santo. Que recaia sobre nós, ó Deus, um temor de arrependimento tão forte, Pai, em que as nossas casas, as nossas famílias possam se arrepender dos seus pecados e possamos almejar constantemente, diuturnamente, Pai, a vinda do Senhor, Pai. A trombeta há de tocar, ó Deus, e queremos estar preparados para esse glorioso dia, Pai. Glorioso dia para alguns, mas terrível, desastroso dia para outros, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Que essa palavra possa chegar nos corações de quem precisa. Que essa palavra possa causar temor na vida de quem precisa, Pai. E que, sobretudo, Pai, o Teu nome possa ser glorificado, o Teu nome possa ser adorado, o Teu nome possa ser exaltado, ó Deus, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és majestade, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te adoramos e Te agradecemos, Pai, porque Jesus está voltando e queremos estar, ó Deus, em vigilância, queremos estar, ó Deus, com a nossa lamparina acesa, ó Deus, aguardando esse glorioso dia, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, e que você possa ter esse temor de que
A nossa vida precisa estar em constante asepsia espiritual perante ao Senhor, porque não irão entrar no reino dos céus as pessoas detentoras de pecados e as pessoas que não proferirem e confessarem que Jesus Cristo é o Salvador. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.